Quem vai prestar concurso, então? Que a gente estava conversando sobre isso. Opa! Então vamos conversar só rapidinho sobre isso. A Denise eu já sei, magistratura do trabalho, ela acabou de me contar. Magistratura estadual. Quem mais? Concurseiros, por favor, quero saber, cada um vai prestar. Defensoria também? Promotoria, ó, já chama um promotor aqui finalmente, né? Alguém para botar ordem nessa bagunça aqui. Promotoria também? Então temos um promotor e uma promotora, para ninguém dizer que a gente está fazendo distinção de gênero aqui, tá bom? Mais alguém? Eu, mas... A Mariana, magistratura, né? Trabalho. Do trabalho também. Estou pensando, hein? Você já trabalha no TJ, não é? Eu lembro que eu gravei porque você contou do caso do Uber e o material de leitura para a semana que vem vai ser justamente o voto do relator. Para falar sobre o caso, que ele fez um voto de 83 páginas. Tá? Vai ser só isso. É isso e tem mais um texto curtinho de PPP. É só isso. Ele não, né? Não sei se ele fez. Mas eu sei que eu acho que não foi ele, mas ele escolheu muito bem quem fez. Então. Que é um mérito também, gente, né? Se a gente quer falar de liderança, tem que falar de saber delegar, de centralizar, né? Envolver as pessoas, engajar, enfim. Mas bacana. Então, temos um número maior do que a gente estava pensando na hora do intervalo. Isso é muito bom. Bom, então a gente vai retomar agora aqui. São 11h35. A gente começou... Era quase 9h30, né? A minha ideia vai ser a gente falar até umas 15:01, estourando 1 hora, pra vocês poderem ter 1 hora de almoço em paz, né? Diferente do almoço da semana passada. Foi um pouquinho caótico. E estou preocupado porque a gente tem bastante coisa para conversar e a hora que eu achei que vai dar polêmica é agora. Não era nada do que eu estava falando antes. A hora da onça beber água é agora, não foi o momento anterior. Mas... Então, não reparem se talvez eu tiver que uma vez ou outra não conceder a palavra para vocês para a gente poder concluir tudo que a gente tem que conversar hoje aqui nessa manhã, tá bom? Bom, então a gente fez esse esforço, essa caminhada até aqui para entender direito de desenvolvimento, né, estabelecer os consensos, ou vamos dizer, as premissas para a gente poder ter uma discussão relevante sobre direito de desenvolvimento. E aí a gente viu uma visão de desenvolvimento que eu trouxe para vocês, professora Amartya Sen, e começamos a falar de um tema que me parece tem toda a relação com o direito de desenvolvimento, que é justamente a questão das políticas públicas, né? A efetivação, implementação, que é uma forma de ação estatal, como a gente viu, coordenada, né? Trouxe aqui esse meu super conceito, que eu espero, como eu disse, que seja útil para vocês, para pautar essa discussão, e eu acho que ele tem absoluta relação com o direito de desenvolvimento, porque seja naquela perspectiva que a gente falou, de alterações legislativas e transformação social, seja na perspectiva que a gente falou de mudança das instituições, sobre qualquer enfoque que a gente quiser fazer, política pública tem relação com o direito de desenvolvimento, porque pode ser prioritariamente, como eu acho, voltada à implementação de direitos sociais, então a gente está falando de uma agenda de transformação da realidade, né? E a ideia desse conceito é justamente auxiliar tanto pessoas do Executivo, do Legislativo, como também do Poder Judiciário, nos mecanismos de formulação, implementação e controle das assim chamadas políticas públicas. Ou seja, isso tem a ver com a discussão institucional, melhoria das instituições, o que também tem relação com o direito de desenvolvimento. Legal até aqui? Ok. Aí eu fiz uma pergunta a vocês antes do intervalo. Se ações afirmativas e atividades prestacionais, como distribuição de medicamentos, são políticas públicas. Eu já vou dar a resposta para a gente poder entrar no debate. Essa, por exemplo, eu vou pular de abrir a palavra para vocês. Naquela velha teoria clássica do direito, que vem desde Aristóteles, né, que é o depende. Né? Esse é o grande fundamento, o maior princípio do direito, eu acho que é o princípio do depende. Né? Acho que a gente tinha que dar um nome para o dependismo, dependicentrismo, né? Fazer alguma coisa assim. Mas depende. Se a gente tiver o respeito a essa tentativa de organização que a gente falou, de sistematização dessa atuação estatal, ações afirmativas e atividades prestacionais serão políticas públicas. No caso específico do que a gente vai estudar hoje, que são as cotas nas universidades e o fornecimento de medicamentos pelo Estado, o fornecimento de medicamentos pelo Estado, eu não tenho a menor dúvida em dizer que é uma política pública, inclusive das mais bem elaboradas que a gente tem no nosso sistema, com uma série de atores participando, com uma grande regulamentação que tenta chegar no detalhe
e, óbvio, como é uma marca desse tema, com uma grande participação do Poder Judiciário nesse debate. Tá? As ações afirmativas, quando a gente fala de cotas nas universidades, quando você teve a criação da lei, você uniformizou essa política pública, conseguiu botar tudo dentro de um mesmo guarda-chuva. Porque quando ela começou, eu ainda assim via como uma política pública também, mas ela era uma política pública que em cada lugar era de um jeito. E é isso que a gente vai conversar. Quer dizer, cada universidade fazia de um jeito, principalmente no âmbito das universidades federais. Tá? Eu trouxe um conceito para vocês de ações afirmativas, que são medidas de Estado, né, e que podem ser também da iniciativa privada, porque isso que é uma coisa curiosa. As pessoas costumam achar que a ação afirmativa vem só do Estado, e não é verdade. Né? A gente tem, por exemplo, política de cotas para deficientes contratados por empresa. Empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter um percentual mínimo que ela tem que contratar. Foi imposição estatal? Foi. Agora, a gente sabe também que existem empresas que, por iniciativa própria, adotam posturas como chamar funcionários transgêneros pelo nome social que a pessoa quiser ter, fazem políticas de inclusão, por exemplo, para funcionárias gestantes, que depois virem mãe, vão fazer uma política diferente no ambiente de trabalho. Isso tudo é iniciativa privada, não tem lei, tirando a licença maternidade e licença paternidade, que vai dizer que você tem que ter uma sala de amamentação, por exemplo, lá naquele espaço de trabalho, que você vai dar uma jornada reduzida para a pessoa trabalhar, e isso, para mim, também é ação afirmativa, porque a gente sabe, por exemplo, que as mulheres também ainda têm vários processos de exclusões que elas sofrem, as mães e assim, as pessoas de diferentes orientações sexuais e por aí vai. Né? Então, ações afirmativas são medidas de Estado ou, eventualmente, da iniciativa privada, voltadas especialmente para quê? Para a promoção da igualdade. Né? Quer dizer, você sempre vai tentar, você chama que ela é afirmativa porque você quer destacar alguma situação que está desequilibrada, por meio da redução de desigualdades oriundas de condição social, histórica, econômica ou pessoal, né? Como a gente falou aqui, sexo, cor da pele, etnia, deficiência física, enfim, qualquer limitação que a pessoa tenha ou qualquer processo histórico de exclusão dos agentes sociais. Agora, ação afirmativa é sinônimo de cota? Não, né? Quer dizer, você pode ter diferentes ações afirmativas, inclusive campanhas educacionais de promoção da igualdade, de destacamento de alguns valores, etc. Isso também a gente está de acordo. Eles não se limitam às cotas, mas hoje em dia tem nelas o seu mecanismo de implementação mais visível. Né? Eu só queria deixar isso destacado para vocês, que é isso, ação afirmativa e cota não são sinônimos sempre. Né? Não é o único meio de você promover uma... É um exemplo, exatamente. É um exemplo. Não é o único meio de ação afirmativa. Por exemplo, na questão das cotas para negros, das ações afirmativas voltadas para negros, você não tem só a questão das cotas. Né? Tem vários trabalhos legais que foram feitos, por exemplo, existe hoje a Universidade Zumbi dos Palmares, por exemplo, que foi feito pela Duca Afro, e ela só tem alunos negros. Mas foi uma medida de ação afirmativa que não é por cota, foi pelo desenvolvimento de uma instituição voltada a esse tipo de atendimento. Da mesma forma, você tem cursinhos feitos dessa maneira. Né? Então, tem N exemplos que a gente podia citar aqui, mas a gente vai concentrar o nosso estudo hoje nas cotas especificamente. Uma discussão que as pessoas, quando começaram a ter, principalmente nas cotas das universidades, era assim, não tem... Cota é inconstitucional, não tem previsão de cota na Constituição. E não é verdade. Né? Ou diziam até que ações afirmativas seriam inconstitucionais porque elas necessitariam de uma autorização específica da Constituição. E a Constituição tem alguns exemplos de cotas já específicos, que é, por exemplo, o artigo 37, inciso 8º, que é o percentual de cotas que você tem para as pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos. Né? Todo concurso público tem que ter um percentual de cota e isso está previsto na Constituição. O artigo 168º e o 179, que falam do tratamento favorecido a pequenas e microempresas. Né? Você estabelece, quer dizer, a própria Constituição diz que você vai fazer uma desigualação entre as empresas, nos casos de concorrência, ou quando é o 179, é o simples, grosso modo falando. Né? É um regime tributário simplificado que você vai ter de medidas de ação, etc. e tal. A legislação, então, é mais pródiga ainda em cotas. O primeiro caso que se costuma sempre citar quando se estuda, e ele é muito bacana para usar como exemplo para fazer um debate qualificado sobre cotas, é essa lei aqui que era conhecida como Lei do Boi. Ela previa
que os filhos de trabalhadores rurais teriam prioridade, era uma cota, se eu não me engano, de 30%, para os filhos de trabalhadores rurais, pessoas que trabalhassem na área rural, teriam prioridade no ingresso de escola, ensino técnico e no ensino médio, né? Só que essa acabou sendo uma lei que não teve o objetivo que se almejava, porque o que acabou acontecendo é que quem usava essa cota era o filho do dono da fazenda e não o filho do trabalhador rural. Ela acabou beneficiando mais os filhos de donos de fazenda do que os trabalhadores rurais, que era a ideia inicial que se alcançasse com essa discussão. Aí a gente tem aqui a Lei 9.504, de 97, que estabelece uma cota mínima de 30% para as mulheres candidatas. Quer dizer, toda eleição os partidos políticos têm que registrar pelo menos 30% de candidatas nas eleições proporcionais. Então, para vereador, para deputado, você vai ter que ter pelo menos 30% de candidatas mulheres. Eu tinha até um vídeo bacana para a gente mostrar, que foi uma matéria que saiu no Jornal Nacional, talvez vocês tenham visto agora na época da eleição, também mostrando da dificuldade que se tem, que mesmo com a cota você não consegue aumentar a representatividade, e eu não vou lembrar o número de cabeça agora, mas teve um número alto de candidatas, quer dizer, você conseguiu ter a cota, cumpriu a cota de 30% para a candidatura, e candidata que não teve nenhum voto. Nem ela votou nela mesmo, nem ela foi lá no dia da eleição para votar. Fala, Luiz. Eu trabalhei no PSC em 2014, tem um caso lá que colocaram uma secretária do Reto Júnior para ser candidata e nem ela votou nela. Ela pediu para ninguém votar nela, só que um cara, vagabundo lá, votou nela e ela ficou conhecida como uma mulher de um voto só. Daí foi vídeo, entrevistar a mulher. Ela é zoada até hoje, a Mari de um voto. Era melhor ela não ter nenhum do que ela ter um, né? É um paradoxo, realmente. Outra previsão que a gente tem é a lei que estabelece o serviço civil, né, o Estatuto Geral do Serviço Civil na União, que é 8.112 de 90, prevê 20% de vagas para deficientes no serviço público da União, né? Então, também nos concursos da União eles teriam que fazer. Também a gente não vê isso aqui ter dado certo, ter tido uma implementação como se imaginava. E uma das mais recentes que a gente tem é o Estatuto do Idoso, que também ele tem algumas cotas, ele não tem uma só. Ele reserva 3% do número de unidades que sejam de empreendimentos na área de habitação feitos com recursos públicos ou feitos pelo setor público, se tiver financiamento público de alguma maneira, ou a construção for feita pela CDHU, por exemplo, ela vai ter que reservar 3% da vaga em conjunto habitacional para as pessoas maiores de 60 anos, né? Essa lei também traz lá gratuidade no transporte público, aí tem um desconto para transporte intermunicipal ou interestadual, e também diz 2 assentos que têm que ser reservados para idosos nessas viagens, tá? Então, muitas vezes existe uma certa celeuma com relação às cotas nas universidades, dizer que não existe, mas quando a gente vê, para examinar o todo, você vai ver que tem cotas dos mais variados tipos, que são um dos mecanismos que a gente viu de ação afirmativa, em diferentes áreas, para diferentes temas, para diferentes minorias, né, que a gente está, ou setores, pessoas que precisam de uma atenção especial do Estado. Então, a nossa legislação, tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista infraconstitucional, é pródiga em exemplos de ações afirmativas, inclusive de ações afirmativas veiculadas por meio de cotas. Agora, o debate sobre as cotas nas universidades. Então, eu contei para vocês um pouco do que me levou a me envolver com direito em desenvolvimento, com controle judicial de políticas públicas. E aí comecei a falar, mas agora eu vou contar com um pouquinho mais de calma para vocês, por que eu fui estudar o debate das cotas nas universidades. Como eu falei para vocês, a gente tinha um desafio de estudar conflitos de competência, né? Nos projetos que a gente teve que apresentar na época da minha dissertação de mestrado. E o que acontecia é que eu percebi, eu tinha que estabelecer, e eu tinha que fazer uma pesquisa de jurisprudência. Então, como é que eu vou estudar, conseguir fazer um estudo relevante e que eu diga que tem critério científico, que eu vou poder mostrar que o corte metodológico que eu adotei faz sentido, num universo tão grande de universidades que a gente tem no Brasil, né? Se a gente for pegar só as universidades públicas, onde as cotas começaram, né, a gente teria as universidades estaduais, como a USP, a Unicamp, depois todas as universidades federais. E aí eu tinha uma dificuldade na época, porque nem todo site de tribunal, principalmente dos tribunais estaduais, o mecanismo de pesquisa de jurisprudência deles era bom,
né? O do TJ melhorou bastante de um tempo para cá. Hoje em dia você consegue, se você indexar bem a pesquisa, vai aparecer tudo. Você tem aquela dificuldade de depois fazer o filtro, né? Mas eu não conseguia ver credibilidade no mecanismo de pesquisa para eu garantir, olha, eu fiz o levantamento e o entendimento é esse. Então, eu restringi para as universidades federais, porque os TRFs são menores, né? Você tinha um número menor de tribunais. A ferramenta do Conselho de Justiça Federal era muito boa de pesquisa também, quer dizer, além de ir nos sites de cada um dos tribunais. E eu percebi numa pesquisa prévia que eu tinha feito, que era isso, fazendo a indexação que eu estava buscando nos critérios de pesquisa, eu tinha resultados que estavam realmente condizentes com as políticas que estavam sendo desenvolvidas. Eu consegui limitar um pouco esse universo. Isso começou já há muito tempo, né? Você tem já tratados internacionais que o Brasil tinha assinado, mas tem uma lei de 2002 que instituiu o programa Diversidade na Universidade e que deu uma autorização genérica, quer dizer, diz que as universidades federais, dentro da autonomia que elas têm assegurada pela Constituição, tinham que começar a adotar medidas de ações afirmativas para aumentar a inclusão social no corpo de alunos daquelas universidades. E como a gente estava falando de conflito de competência, teve uma coisa que foi interessante. Quando eu fui estudar o tema, eu falei assim, olha, mas na verdade a maioria das universidades está pegando essa autorização genérica, quer dizer, não era uma política pública, né? Não tinha lá o plano, o programa, dizendo, olha, o histórico que a gente tem de exclusão é esse, a meta que a gente quer atingir é aquela, não tinha nada disso. Era só uma autorização, um estímulo a que as universidades federais adotassem esse tipo de política. E várias delas começaram a adotar, né? Fazendo isso, então, com a autonomia que elas têm assegurada pela Constituição, porque isso que era um barato quando eu fui estudar. O pessoal, a gente tem muita discussão doutrinária, né? A autonomia das agências reguladoras, a autonomia das fundações, ela é parte de um todo, não pode, qual que é o alcance dessa autonomia? Focam muito nisso, só que as universidades têm essa mesma autonomia, ou maior, prevista pela própria Constituição Federal, né? E sempre tiveram, para se organizar como elas quiserem lá dentro, fazer as regras que elas quiserem, estabelecer uma série de diretrizes internas, elas têm um poder regulamentar absurdo, direto da lei ou da Constituição. E assim foi com as cotas, quer dizer, elas começaram, então, a partir de resolução dos seus conselhos universitários, estabelecer quais seriam os percentuais e os modelos de cotas que elas iriam adotar para viabilizar essas ações afirmativas. E a ação principal foi cota. Tá? Nas universidades federais, nem todas, mas começaram sempre com cota. E foi um barato, porque, quer dizer, você vai começando até as realidades e cada um montava de um jeito. Você ia estudar, você via que tinha realmente resolução que foi lá, estabeleceu, olha, então a gente realmente tem um percentual de alunos, por exemplo, egresso da escola pública muito pequeno, ou alunos negros muito pequenos, né? E a gente vai atuar nisso. Em escola pública, ou em aluno negro, ou em indígena, por exemplo, se fosse no Amazonas, né? Cada uma tentando estabelecer. Algumas fizeram esse plano realmente bem elaborado, então descrevendo qual era o diagnóstico e qual era o prognóstico que elas queriam e o período de avaliação. Agora tiveram outras que foram lá e pura e simplesmente falaram, agora 20% das vagas são por cotas. Para negros, indígenas, enfim, e alunos egressos da escola pública, né, como eu estava falando. Só que aí o tema começou a ser judicializado, né? Você tinha tanto alunos que começaram a entrar porque diziam que estavam perdendo a vaga por um critério que daí eles entendiam discriminatório. Eles falavam, olha, vocês estão me discriminando por eu não estar dentro da minoria que é atendida pela política de cotas, né? Esse critério é discriminatório, a Constituição assegura a igualdade de todos perante a lei, o combate ao racismo, isso na forma é um racismo ao contrário, esses são os argumentos de quem era contra as cotas, né? E se começou a ter essa discussão judicial no âmbito dos tribunais regionais federais, questionando também a legitimidade que as universidades tinham sem ter uma lei prevendo especificamente, ou a partir da Constituição, para elas diretamente fazerem a instituição dessa política. Então, daí você teria um conflito de competência, porque era a universidade, como representante do executivo, tomando atos administrativos que tinham fundamento direto na Constituição para implementar uma ação afirmativa que buscava estabelecer um critério de igualdade, né? A partir de uma desigualdade que você tentava estabelecer um critério de igualdade. E as pessoas dizendo, olha, não tem fundamento constitucional, isso viola o mérito acadêmico previsto no artigo 208 da Constituição, que ele é um princípio de seleção para ingresso nas universidades, e ficou uma discussão. O curioso foi que também teve discussão no seguinte, teve promotor que começou a entrar com ação para dizer que a universidade que não tinha política de ação afirmativa tinha que adotar, tinha que começar a fazer.
Então, eu encontrei ações assim também. A minha pesquisa foi feita em 2009 e 2010. Isso já tem 6 anos. Né? Então, naquela época, quando eu cheguei, eu queria investigar isso. Quer dizer, então vamos entender de que maneira se coloca o debate na jurisprudência, qual é a decisão e se já tinha uma posição majoritária definida com relação àquilo. E era um debate apaixonante, gente. É um debate que você... eu até comentei isso com o Thiago hoje antes da aula. Quando eu escolhi esse tema, era porque era um tema que eu conseguia ter distanciamento. Eu não tinha nenhuma opinião formada, nem contra nem a favor. Não tinha. Era um debate que eu acompanhava com atenção porque me interessava, porque eu achava que era um debate relevante. Mas eu, honestamente, conseguia ter distanciamento científico para estudar e tentar colocar os argumentos que estavam lá postos de lado a lado e daí depois formar uma convicção. Mas o que eu queria era só descrever qual era a construção que a jurisprudência vinha fazendo e me pretendia investigar se eles tinham uma visão de desenvolvimento que pautava as decisões dos juízes. Quer dizer, eu queria entender assim, será que eles, quando entendem que as cotas são válidas, têm por trás disso uma visão de desenvolvimento social que eles entendem que está sendo implementada, validando as cotas? Ou, ao contrário, se entendem que elas são inconstitucionais, é porque entendem que elas não promovem um bom desenvolvimento social, vão acirrar disputas raciais entre as pessoas, competição onde não existia esse tipo de tensão? Vai existir esse debate ou não? Eu posso dizer para vocês, quando eu fiz o levantamento, que não havia uma visão de desenvolvimento. Não era isso. A pessoa partia de dizer, olha, não, para a gente alcançar desenvolvimento social, você tem que fazer inclusão. O tema, ele tangenciava, margeava, mas não era o núcleo fundamental. O núcleo fundamental sempre foi igualdade. Sempre foi igualdade. Se você tem promoção da igualdade, né, dentro do preceito de que o respeito à igualdade é você tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Né? Então, quer dizer, de que maneira você está dando concretude ao princípio da isonomia? Né? É estabelecendo essa diferenciação ou não estabelecendo essa diferenciação? Então, a discussão se cingia muito mais a isso. O que eu vi na época foi que você não tinha como fazer por critérios... Se eu fosse pegar assim, tem mais decisão a favor ou contra, você não tinha como estabelecer um critério uniforme. O que eu tinha na época era isso, é que o TRF da 5ª Região não tinha falado, não tinha manifestação do tribunal sobre o assunto, e na época o da 1ª Região já tinha, perdão, da 4ª Região, que é do Sul, já tinha uma corrente daí majoritária, que era mais de 70% das decisões eram favoráveis às cotas. Só que aí você teve muita discussão sobre outros aspectos. Quer dizer, tá bom, então estamos de acordo que ações afirmativas são constitucionais. Mas aí qual é o melhor mecanismo? É você pegar um critério étnico, um critério racial, né? Vamos usar essa expressão, porque isso também já tem assim, debate para mais de metros. Você pode falar em raça, não pode falar em raça, não existe raça, é errado falar em raça. Então, estou pedindo todas as licenças para falar como a discussão era colocada. Tá? Se seria o melhor critério seria isso, quer dizer, o fenotípico é a cor da pele, ou é a origem da pessoa, ou não, vai ser um critério, tem que ser um critério que a gente vai chamar de racial, combinado com critério social. Então, não adianta só você pegar, por exemplo, um aluno que era bolsista na escola particular, por exemplo, né? Você imagina um índio que estudou a vida toda numa escola particular com bolsa. Ele teria direito a uma cota? Isso não seria injusto com quem estudou a vida inteira numa escola pública ruim? Mas aí o cara vai ter que ter estudado quanto tempo para você dizer que ele estudou na escola pública? E se ele estudou 7 anos, aí isso começou a acontecer, né, gente? Começou a acontecer. O pessoal que estudava na escola particular e no 3º colegial ia para a escola pública para fazer o vestibular pedindo cota, né? Então, como é que você vai fazer para coibir, para desestimular essas imperfeições do sistema, né? Então, você tinha esse debate. Quer dizer, a cota não tem que guardar uma proporção com a população que você quer inserir? Quer dizer, você tem um número muito maior de negros, por exemplo, na Bahia do que você vai ter em Santa Catarina. Então, o percentual de cotas, evidentemente, tem que ser muito maior lá e muito menor aqui, né? Tinha que estabelecer essa proporcionalidade. Mas o que foi interessante é que a discussão ela ia caminhando e esses critérios foram sendo estabelecidos. E as universidades também iam se ajustando, iam vendo essas experiências e iam fazendo. A maior crítica que eu tenho à avaliação que os tribunais até então faziam é que ninguém focava na avaliação. Eles não paravam para examinar o seguinte, olha,
Mas o que eu acho interessante é que essa política aqui está prevista para durar 5 anos. Ela está prevista para durar 10 anos. E o critério que você vai usar de avaliação para efetividade é esse, ou é aquele. Vai ser, não, eu só quero comprovar que eu tenho mais alunos que hoje se declaram negros, se declaram pardos e estão matriculados. Isso para mim já é suficiente. Se eu aumentar isso em 30%, está suficiente. Porque uma das questões que você tem nas ações afirmativas é justamente a questão da visibilidade, né? Ninguém tem a pretensão de que por meio de uma ação afirmativa você vai resolver um problema que, na maioria das vezes, é histórico, né? E envolve processos sociais complexos. Você não vai resolver o problema da exclusão de determinadas pessoas da sociedade por meio das cotas, mas você vai dar visibilidade a essas pessoas. Você vai inserir elas em um ambiente do qual elas estão alijadas muito em função de um determinado processo histórico e social que a gente tem, né? E essas pessoas vão virar lideranças que vão ser estímulos e exemplos para que outras pessoas um dia queiram estar onde elas estão. Então, e essas discussões aconteciam e foi um debate qualificado. O que eu acho é que foi um debate qualificado. Mas ele estava longe de alcançar um consenso. Então, quando eu terminei esse meu estudo, foi em 2010, como eu falei para vocês, o debate estava posto, os problemas para todos os lados, mas, como eu falei, não havia essa preocupação. O que eu senti era isso, é que tinha uma justificativa, os argumentos sempre são nobres, e eu acho muito nobres com relação às ações afirmativas principalmente, mas não se tinha essa preocupação para além, quer dizer, tá bom, ok, então vamos estabelecer que estamos de acordo que temos que ter ações afirmativas, mas qual vai ser o critério de avaliação? E era esse esforço que eu queria ver se isso acontecia. Isso não aconteceu. Tanto em algumas políticas, que as próprias ações que as universidades adotavam não previam mecanismos de avaliação, e nem o tempo de duração daquela iniciativa, e o judiciário não se preocupou tanto assim em avaliar com relação a isso. Eles só queriam avaliar mais com relação ao fundamento constitucional da isonomia, a proporcionalidade, né, esses princípios. Não se tinha tanto essa questão do tempo. Bom, isso foi até 2010. Aí o Supremo entrou no debate. E em 2012, está aqui, foi 25 e 26 de abril de 2012, a data do julgamento, o Supremo julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental que tinha sido ajuizada pelo Partido Democratas contra a política de cotas da UNB, que foi a primeira nas universidades federais, né? Normalmente se costuma dizer que a UNB foi a primeira no Brasil, mas no Rio teve antes, porque no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, havia uma lei estadual estabelecendo cotas já nas universidades estaduais, né? Que era, no caso, foi a UERJ. Tá? A UNB foi a primeira universidade federal a ter. E o Supremo, por unanimidade, entendeu pela constitucionalidade das cotas. Depois ele chegou a se manifestar também sobre o tema, mas aí mais indiretamente, nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam o ProUni. Porque o ProUni também tem critérios das bolsas que são dadas para quem vai estudar em escola privada, universidade privada, a partir de critérios sociais, que são ter estudado em escola pública e a família que teve até renda per capita de um salário mínimo e meio, né? Então eles também debateram sobre isso. Bom, eu não espero que ninguém tenha lido as 283 páginas do acórdão do Supremo sobre isso. Mas eu mandei para vocês também um informativo que tem um bom resumo da discussão que foi travada pelos ministros. Tá? E quais são os artigos que são sempre citados que eu falei para vocês? O que me chamava a atenção sempre nessa discussão foi isso. Você não tinha a discussão pela inconstitucionalidade ou constitucionalidade, legalidade ou não dessas medidas baseadas em artigos diferentes. Quer dizer, era um bradando o artigo 3º e o outro falando que não, o 4º não proibia. Sempre são a partir destes mesmos dispositivos legais, né, que dizem aqui da promoção da igualdade como objetivo, fundamental da República. Aqui o artigo 4º que veda o racismo, né, e pune como crime inafiançável o repúdio ao racismo. O artigo 5º, no caput, que diz os direitos fundamentais, e o inciso 2º, que diz que todos são iguais perante a lei. Né? E depois os artigos específicos que falam aqui do ingresso nas universidades, que são 206, inciso 1, e o 208, inciso 5º, que fala do mérito acadêmico, etc. e tal. Os argumentos contrários, como eu disse, os fundamentos eram os mesmos. Nunca eu vi discussão com base em outro dispositivo. Alguém pegou um dispositivo constitucional que não se tivesse feito uma leitura talvez apressada e falou, não, esse dispositivo constitucional aqui coloca um enfoque sobre a questão que ninguém imaginou. Né? Quem é contrário às cotas
diz que esses dispositivos vedariam a discriminação estatal de qualquer critério. Então, se você tem a igualdade formal como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, você não vai poder estabelecer nenhum tipo de discriminação. O Estado não pode ter ações discriminatórias contra os seus cidadãos. E pior ainda quando você está falando do ingresso em universidade pública, que tem que se pautar pelo mérito acadêmico e de acordo com a capacidade individual de cada um, né? É isso que diz o artigo 208, que seria uma premissa do ingresso no ensino universitário. Também falavam no risco de uma racialização do Brasil, com tribunais de avaliação que você teria que fazer para ver se a pessoa atende o determinado critério fenotípico ou não que você estabeleceu, e consequente tensão social por isso. Quer dizer, que você teria gente que começaria a tratar mal o aluno cotista, e isso não existe, o Brasil é uma democracia racial, todo mundo convive numa boa, a gente não vê ninguém queimando o carro por causa disso, aqui nos Estados Unidos, etc. e tal. Agora, as pessoas que são favoráveis às cotas, a partir dos mesmos dispositivos, dizem o contrário, que não, que o fato de você falar da igualdade formal, a gente já há muito tempo superada a discussão de que existe igualdade formal e igualdade material, né? O fato de existir leis prevendo o combate ao racismo ou a promoção de determinados valores individuais ou fundamentais não é condição suficiente para que você reduza as desigualdades na prática, né? Então, você tem que, em respeito à igualdade material, você tem que exatamente fazer o que se chama de discriminação positiva, né? E o princípio do mérito acadêmico seria respeitado, porque quando você fala de acordo com a capacidade de cada um e você entende ou reconhece que existem pessoas que têm uma capacidade, não uma capacidade menor, que não seria, mas não vão ter a mesma condição de acesso se elas não tiverem um mínimo de desigualdade nesse processo de seleção, você nunca vai conseguir atingir o ideal de igualdade, porque no fundo é isso, né, gente? A igualdade é o ideal que a gente está buscando. Não acontece, todo mundo é diferente, cada ser humano é diferente. O que a gente está brigando é para que todo mundo tenha as mesmas condições de oportunidade de acesso a determinados serviços e determinadas informações, ao conhecimento, enfim, e aí, por consequência, o seu progresso na vida. E também, do ponto de vista fora do jurídico, se discutia que, olha, essa história de democracia racial no Brasil é uma balela, isso não é verdade. Se você pega qualquer levantamento PNAD, censo do IBGE, você sempre vai ver que dentro da parcela mais pobre da população, a maioria vai ser negra e parda, que tem muito mais dificuldade para ingresso no mercado de trabalho. Então, isso é um mito que precisa ser combatido, a gente precisa parar com isso e enfrentar o problema de frente, que é realmente criando mecanismos para promover essa igualdade entre as pessoas. Tá? E também citam tratados internacionais, né, que o Brasil tinha com relação a isso. Então, essa foi a maneira que a discussão veio vindo. Queria ouvir vocês um pouquinho, agora que eu já falei bastante sobre isso. E aí? Constitucional ou inconstitucional? Ou depende? Sem depende, não vai valer depende agora. Só vale para mim. Acho que a galera tá com medo. O pessoal está com medo. Sem medo de julgamentos politicamente corretos. A gente está fazendo uma discussão jurídica qualificada em cima da implementação do princípio da igualdade ou não. Então vamos voltar um pouquinho. Agora eu vou fazer a pergunta que eu quis fazer no começo. Vocês acham, então, que a ação afirmativa pode ser considerada política pública? Sim. Todo mundo acha isso, né? Com relação a isso, a gente está claro. Então, se a ação afirmativa pode ser considerada política pública, então a gente está dizendo que existem algumas medidas de Estado que podem ser adotadas para a promoção de determinados valores. Eu vou mudar a pergunta, não vou fazer quem é a favor ou contra a cota, mas qual é o melhor critério para a cota, na opinião de vocês? Social. Esqueci. Você é Mariana também? Não, Regiane. Porque tem as Marianas, as Denises, então, mais ou menos, a Letícias, então, alguns grupos eu gravei. Fala, Regiane, por favor. Então, eu acredito que, assim, o critério social ele é muito mais justo. Eu vou te citar um exemplo prático que eu vi. Eu sou negra, não tive acesso a questão nenhuma, nem participação nessa questão de cotas. Meu namorado é branco, mas tipo branco de reluzir no sol. De olho azul. Minha sogra o famoso leitinho. Isso, eu já falei pra ele que ele é filho do padeiro, porque minha sogra é da minha cor. E ele não tem direito a cotas, apesar de no DNA dele ter lá DNA negro.
Então, assim, e ele foi igualmente pobre, ele mora no Capão Redondo, cresceu naquela região. Então, assim, eu acho que o critério racial é muito forte para você falar, só negro não teve oportunidade, só negro foi preterido nessas situações. Porque, assim, por uma aventura da vida, ele nasceu muito branco, mas é filho de negro. Se você for fazer uma pesquisa forte no DNA, ali, no sangue, ele tem sangue negro. Mas fisicamente ele não apresenta condições para ter acesso a algumas facilidades, digamos que os benefícios que o sistema de cota oferece, simplesmente pelo critério de cor de pele. Né? Porque as pessoas estruturam muito o debate de cotas em cima de cor mesmo. Ou você é de 6 para meia-noite, ou você não é. Você está até falando negro do pardo, né? Fica essa coisa que fica. Então, mas as pessoas não levam em consideração o critério do colorismo. Isso. Porque eu, apesar de ser pretinha, assim, adoro minha cor, a minha mãe é branca. Bem branca também. Não reluz no sol, mas é branca. De cabelo liso e tudo. E eu sou negra. Então, assim, critério de cor, pra mim, eu acho que é discriminatório. Por conta disso, porque você acha que não vai atacar o problema. Porque não vai atacar o problema. Ele vai dar uma solução paliativa para uma discussão pormenorizada, assim, digamos, né? Uma discussão temporal. Hoje o critério é, se você é negro, você tem que ter políticas voltadas para você. E se você não é tão pretinho assim, e é pobre, e é branco e pobre, como acontece com E o argumento que você está falando é exatamente o que é exatamente um dos pontos que acontecem. Quer dizer, porque de duas uma, isso acontece. Acho que o que você está querendo lembrar do caso dos irmãos gêmeos, que tem um irmão que era. Porque teve isso no Rio. Um irmão é bem moreno e o outro é mais claro, né? Então, um teve direito à cota e o outro não teve. Porque prestou de branco lá para a prova de diplomata lá, e ele era branco, e aí ele se auto-intitulou negro. Né? Isso, também. Está surgindo isso até hoje. Inclusive, o Itamaraty, eu tinha separado essa notícia, porque assim, isso para mim é uma coisa meio assustadora. O Itamaraty vai fazer uma comissão de avaliação. Aí é o fim do mundo, sinceramente. Eu acho que isso é uma coisa que não... Mas já tem, não tem, Guilherme? Tem alguns que já tem. O concurso tem. Porque assim, a coisa começa do seguinte, você tem o que você chama de autodeclaração ou a heterodeclaração, né? Quer dizer, você vai fazer... a pessoa vai se declarar, e isso vai ser válido e não vai ter controle. Pode até ter controle depois, mas você não vai ficar lá vendo ficha com foto da pessoa para olhar. Ou não. Ou você vai fazer uma comissão e, inclusive, vai ter que ter uma imagem da pessoa para ela fazer e tudo mais. É um ou outro. Normalmente é isso. Ou você adota um critério que a pessoa se declara, ou você adota o critério de ter a comissão. Entendeu? Às vezes o que acontece é a pessoa se declara e tem uma comissão depois para julgar, porque existiu. Quer dizer, as pessoas dizem, ninguém, na decisão do Supremo, fala, não, isso é mentira, não teve tensão social, ninguém está brigando por causa disso, e não é verdade. Aconteceu sim. Você tem muitos movimentos, inclusive de negros, para dizer que tem gente esculhambando a cota, né, racial, quer dizer que é gente que está se beneficiando da medida e não deveria, né, fazer isso. Por exemplo, tinha uma matéria que eu tinha separado, que eu sou advogado, eu não sou muito bom de PowerPoint. Então eu não consegui pegar todas as notícias. Eu fiz um clipping, mas eu vou mandar para vocês depois como material complementar, que é trazendo essas polêmicas. A Universidade Federal de Santa Maria está com 27 alunos sendo investigados porque era critério de autodeclaração e teve reclamação de aluno depois, durante o curso, de que não, eles não atendiam esse critério. Né? Mas tanto ela como você disseram que cota é benefício. Vocês enxergam cota como benefício? Sim, compensação. Eu acho que é uma compensação, né? Ela é uma medida compensatória. Né? Agora... Em que sentido você não enxerga como benefício? Como assim? Porque benefício para mim é a Guilherme, eu tô aqui, eu quero falar. Perdão, deixa eu ficar aqui. Eu tô de costas, é pessoal mesmo. Não. Fala, pode falar. Desculpa, gente. Alguém mais? Alguém mais? Alguém? Fala aqui, o microfone tá ficando baixo agora. Eu não sei dizer se eu enxergo cota como benefício. Porque benefício, para mim... O que é benefício? É o que ajuda, né? É o que ofere vantagem. E eu não vejo isso como uma caridade, ou uma ajuda, ou um benefício. Talvez uma maneira de você instituir uma igualdade. Mas aí, se você está instituindo igualdade, você não está sendo caridoso.
Ou assim, não benefício no sentido de caridade, nesse sentido filantrópico, mas no sentido de que é uma ajuda. Eu não enxergo a cota como uma ajuda. Eu enxergo como um meia-culpa. Uma reparação. É, uma reparação, mas eu não vejo como eu posso estar enganada, porque eu não sou conhecedora, mas não vejo como benefício. Como mulheres votando, por exemplo, na época, né, em 32. Deu justo um tempo depois, você compensa o que fez errado depois, e daí está compensando agora. Está tentando compensar, e também no determinado tempo, né? Vai chegar uma hora também que não vai mais precisar. Aparece, né? Ela é... então não vejo como um benefício, sabe? Eu não sei se eu usei essa expressão benefício, mas não era isso que eu quis dizer. Se foi isso que eu usei, acho que eu não usei. Acho que eu não usei essa expressão. O que ela tem a ação afirmativa é uma medida que tem duas finalidades: reparatória e de visibilidade, né? Então você sempre vai tentar identificar algum tipo de injustiça que é provocado, isso é fato. Quer dizer, você vai ter uma visão de que existe uma injustiça ou existe algum determinado grupo que precisa de uma reparação. É isso, ou de uma reparação ou de um estímulo. Então, acho que a palavra não seria benefício, seria um estímulo, entendeu? Você vai identificar esse grupo e vai tentar fazer, mas deixa eu passar a palavra aqui, senão eu vou tomar uma facada pelas costas. Tá, pessoal, antes do intervalo eu queria falar, não me deixaram, agora também. Tô sentindo que o negócio tá pessoal, quero ir pra cota, eu quero cota de falar. Tô brincando. Regiane, com todo o respeito que você falou, não acho que você esteja errada. Pensei como você há muito tempo, mas é um assunto que me interessa. E eu sempre gostei de ler muito, e aí eu mudei de opinião. Eu pensava como a Regiane e hoje eu penso diferente. Não tem gabarito, né? Não tem certo e errado, esse é o charme da coisa. Uma informação que talvez, não sei se todo mundo sabe, eu não sabia algum tempo atrás. A cota na universidade, ela não é uma coisa ad eterno, ela é temporária. O problema social, ele existe. A pessoa, às vezes, é branca e não tem condição, um negro pode ter. A gente sabe que isso existe e nenhuma ação afirmativa ela vai estar 100% certa ou vai conseguir corrigir tudo. Esse é o mundo ideal que, infelizmente, não existe. Mas se a gente parar para pensar, o negro... Aqui nessa sala mesmo, quantas pessoas negras ou pardas tem? E aqui é um exemplo, teve uma seleção, não é nem uma coisa pública, mas na minha faculdade, eu estudei numa escola particular, uma faculdade particular, tinha um negro. A minha irmã fez medicina numa faculdade particular, tinha um negro na sala dela. Então, eu acho que a cota ela não é benefício, ela não é a favor. É uma forma, como tem para a mulher da eleição, ou como você pegou outras leis, é uma forma de dar oportunidade. Não quer dizer que todo negro é pobre e todo branco é rico. Não existe isso. A gente sabe que cada caso é um caso. Agora, eu acho que a cota... Eu era contra até algum tempo atrás e comecei a ler muito coisas contrárias e a favor, até para formar uma opinião. E eu acho que, infelizmente, não é o melhor mecanismo, não é o que vai resolver. E de quando você fez a pesquisa para agora, se passaram 6 anos. Essa semana, como era o tema da aula e eu gosto desse assunto, eu estava vendo os resultados, depois de ter sido julgada e começar a efetivar, todo aquele medo que as pessoas tinham que... cara não vai dar conta da universidade. Os índices, os números, né? Os números não mentem, não tem como se distorcer. São altíssimos os cotistas que conseguiram acompanhar ou até superaram as pessoas, porque o vestibular é o mesmo, tudo. Então, eu acho que, infelizmente, o nosso histórico brasileiro, a escravidão, gente, é uma coisa de 100 anos, não é tão longe, não é aquela coisa 2000 anos antes de Cristo, é uma coisa ainda recente. E as pessoas têm dificuldade de falar disso, mas o racismo, ele, infelizmente, existe muito e ele é velado. Até naquele site J, que até tá com vocês aqui, saiu essa semana uma reportagem, se alguém quiser, só me passa o WhatsApp que eu mando, de uma juíza negra, que hoje ela é desembargadora, não sei se alguém leu. Nossa, eu fiquei enlouquecida, assim, porque não tinha um e-mail do grupo para mandar. Ela falando a dificuldade que ela tem, o preconceito que ela sofre até hoje, pela cor da pele. A mulher passou no concurso na época que não existia cota e ela minoria. Então, eu acho que, com todos os defeitos que a ação afirmativa, e não acho que vai resolver todos os problemas, mas pensando nesse enfoque, né, infelizmente, a cor da pele não tinha que determinar nada, mas com a nossa história do Brasil, escravidão e tudo mais, não é o melhor, mas é o que a gente tem hoje. Porque, às vezes, a gente discute muito qual seria o ideal. O ideal não seria isso. Eu acho que o ideal seria o que a Regiane falou.
Se negros e brancos tivessem uma igualdade nos lugares, no judiciário, no legislativo, nos escritórios, nas faculdades, e aí poderíamos pensar numa cota de financeira, a pessoa que tem mais condição ou menos de ter a mesma oportunidade. Regiane, eu concordo com o que você falou, e para mim esse é o mundo ideal. Mas pensando no que a gente vive hoje, não no ideal, né, mas na realidade, eu entendo, e, claro, podem discordar à vontade, até bom a gente ouvir coisas contrárias. Eu li muito dos dois lados para eu ter essa opinião, e pode ser que amanhã eu mude de ideia, depois eu leio outras coisas e vejo outra coisa. Eu vejo que, infelizmente, ela é necessária, porque se a gente for para pensar, é minoria mesmo, é que às vezes na nossa realidade a gente não sinta tanto, mas se a gente para e faz uma análise bem profunda, por exemplo, a minha irmã, ela fez uma faculdade particular em Minas que era muito cara, o único negro o cara conseguiu fazer por causa do ProUni. E foi a primeira pessoa, ele mudou, até me arrepio, o Anderson, o nome dele, ele era um colega de sala da minha irmã formou em 2010, ele foi o primeiro cara da família dele inteira a fazer uma faculdade. Então, ele, por causa daquela, no caso foi uma faculdade particular, então foi uma coisa de governo, né, ProUni. Por causa do ProUni, ele foi a primeira pessoa de uma família de quantas pessoas a conseguir fazer uma faculdade. Que pra gente, às vezes, é tão simples a nossa realidade, tipo, os meus amigos todos têm faculdade, a minha realidade é outra. E eu lembro que na formatura, a família dele, assim, gente, eu olhava para eles, minha irmã que quase me matou, mas eu estava mais emocionada por ele do que pelos outros, porque você via que com aquela faculdade, com aquele diploma, ele ia mudar a história da vida dele. Isso é um exemplo entre vários. Óbvio que tem pessoas, como a Regiane falou, como seu namorado, por exemplo, né, que nasceu branco por um acaso, filho do padeiro, que não, a cota racial, para mim não me estender, jamais do que eu me estendi, ela não resolve todos os problemas e tem outras pessoas, outros públicos que precisam ser atingidos. Eu concordo e acho que é necessário. Mas ela, em si, ela vai dar oportunidade para uma maioria que não tem. E se não fosse a discussão toda da cota, a realidade hoje ainda é muito aquém. Seria muito pior. Essa é a minha humilde opinião. Legal. Fala, Mariana. Ela virou pai. Eu acho que posso falar de um ponto de vista diferente de vocês, porque, na verdade, eu sou dentista. Eu fiz faculdade, eu fiz direito na PUC. No primeiro ano do ProUni, eram 5 vagas para direito, com bolsa 100%. E eu fui uma das pessoas que entraram lá. Eu também fui a primeira pessoa a chegar na minha família numa faculdade. E eu só cheguei lá por conta de uma bolsa do governo. Eu fui porque por conta da renda, a minha família tinha renda baixa, eu consegui a bolsa. Isso significou, dentro da realidade da minha família, uma mudança completa, porque eu sou das fazendeiras de vários primos, e depois de mim, outras pessoas chegaram na faculdade. Gente que não tinha nem interesse em fazer, pensou, nossa, a gente consegue fazer. Eu não posso falar do lugar de falar de uma pessoa negra, então eu respeito completamente a sua opinião. Mas eu sou a mais branca dos meus primos. E eu vejo como o fato de eu ser mais clara do que eles me deu mais acesso que eles. Eu tenho outro primo também, negro, também bolsista do ProUni. Não fez pouco, fez uma faculdade menor, mas ele não conseguiu as mesmas entrevistas que eu consegui. E quando ele passou em entrevista, a gente fez entrevista nos mesmos lugares. E eu estava num lugar mais privilegiado do que ele, porque a percepção das pessoas sobre mim, que sou mais clara, é diferente do que dele, que é negro. Então, tem uma questão também de preconceito, sim, real, que você tem que dar a percepção da pessoa negra. Então, assim, não é só porque o negro é sim, institucionalmente mais pobre, institucionalmente mais objeto e vítima de violência. 80% das pessoas que os policiais matam no Brasil são negras ou pardas. A gente não é só por conta de todas essas coisas, mas é também porque a gente tem uma percepção e um preconceito real que evita que as pessoas negras cheguem nos lugares mais avançados, mesmo que elas estudem tanto. As pessoas adoram o exemplo do Joaquim Barbosa, por exemplo. O Joaquim Barbosa estudou, fez mestrado na Alemanha. A gente está falando de uma exceção tão exceção que na história do STF a gente está falando de uma pessoa, sendo que é a representação de 54% da população brasileira. É porque todos os negros que fizeram direito são incapazes? Aí deixa eu reflexão para vocês. Ou é porque realmente existe uma questão de discriminação, mesmo com a capacidade intelectual igual? Na faculdade que eu me formei na PUC, eu me formei em 2011. As pessoas que estavam lá eram brancas. Tinha um menino pardo, que era o meu companheiro bolsista da minha sala.
Era o único negro. Eu vi isso na prática, Mariana. Engraçado que você falou, porque era o exemplo que eu costumo usar. Eu me formei em 2001. Quando eu me formei em 500 na PUC, tinha um negro só, que inclusive era um colega meu que fazia 2 faculdades, fazia Relações Internacionais também. Quando eu estava no mestrado, eu fiz meus créditos, eu comecei em 2006. E era isso, quer dizer, eu peguei a sua turma. Daí eu tinha que dar monitoria como parte das minhas atividades de estudo, e já era outra faculdade. E era claramente por conta da bolsa do ProUni. Mas aí eu vou ter que... Você quer falar, Luiz? Não. Pode falar, por favor. Eu acho assim, o que gera isso? Você tem, principalmente as universidades de elite, elas são universidades públicas, né? E elas, pelo sistema meritocrático e por todos os problemas da educação básica pública, acaba gerando que uma elite que é branca, nossa elite brasileira é branca, ela acaba acessando essas universidades. Eu acho o ProUni uma ideia sensacional. A primeira faculdade que eu fiz também foi pelo ProUni, fiz 2 anos de engenharia, porque ela é, na verdade, uma maneira de gestão pública, a partir da contratualização, né, os vouchers. E os custos são muito menores, os resultados são muito melhores, você consegue trabalhar com um público muito mais fragilizado em termos econômicos e até de direitos. Então, assim, a minha proposta seria um pouco mais radical. Eu privatizaria todas as universidades, colocaria para a gestão privada e social da sociedade civil, transformaria tudo em contratualização. Então, ProUni, quem tem dinheiro para pagar, que pague. Pô, você tem 19 anos, 20 anos, sua família tem dinheiro, toma vergonha na cara, bicho, vai pagar a tua faculdade. E quem não tem condição, quem não teve condição de ter uma educação básica de melhor qualidade, uma educação média de melhor qualidade, e também vem de uma família fragilizada economicamente, que essa tenha os seus custeios pagos pelo Estado de forma direta. Então, a gente estava falando de custo de aluno por universidade. Eu estudo na Universidade Positivo, que é uma universidade de ponta do Estado do Paraná, privada. Hoje o curso de Direito custa R$ 1.500, R$ 1.600. O que o Estado gasta com um aluno da Federal daria para bancar 3 dentro da Universidade Positivo. E, obviamente, aí dentro disso você já tem uma cota social, que você cria o limite, né, de renda para a pessoa ter o direito da educação gratuita superior. E dentro disso, para você equalizar um pouco, você pode ter as cotas raciais. Para mim seria, sim, o cenário perfeito, que você consegue equalizar. Enfrentar 2 aspectos da questão, né? Porque é isso, a questão, gente, ela é complexa. Eu vou pedir licença para te interromper, porque é isso, eu já estou olhando o tempo aqui, já é 12:30, que a gente já falou. Só para a gente tentar fazer pelo menos caminhar para alguma coisa de conclusão, o que aconteceu então? Quer dizer, esses aspectos todos são complexos, né? Qual é a desigualdade? O Brasil é um país de profundas desigualdades. Qual é a desigualdade que a gente vai combater com a cota? É a desigualdade racial, é a desigualdade social, é uma desigualdade, vamos chamar assim, educacional, porque a gente tem um sistema público que é majoritariamente ruim, mas não é necessariamente ruim. Porque a discussão que se tinha era essa também. Um cara que estuda no Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, é uma escola pública de excelente qualidade, né? Tem vários institutos técnicos de ensino federal e estadual aqui em São Paulo que são colégios de altíssima qualidade, tem vestibular, né? Para você fazer FATEC, aqui tem vestibulinho para você fazer. Então, o cara vem da escola pública e tem escola particular ruim, né, gente? Também virou uma coisa assim que parece que toda escola particular é boa, né? E não é. Quando eu falei, eu vim contando para vocês a história, porque foi isso, quer dizer, a minha dissertação foi até 2010, mas eu não deixei de estudar o tema, acompanho o tema, né, até hoje. E aí eu até brinquei quando eu fiz esse último slide, que foi assim, será que a gente teve um epílogo, então? Então essa discussão veio caminhando e foi como eu falei, quer dizer, o Legislativo jogou a bola para o Supremo decidiu, aí criou-se uma lei finalmente para as universidades federais, né? Que é a Lei 12.711 de 2012, que é de agosto do mesmo ano em que foi julgado o Constitucional. Foi 4 meses depois que foi feita a lei, foi feito o julgamento pelo Supremo, foi editada a lei que vai regulamentar as cotas nas universidades federais e institutos técnicos federais. Porque a questão ainda é essa. Você tem outras políticas que são feitas, por exemplo, em universidades estaduais.
E essa lei estabeleceu, então, um marco legal sobre a matéria no âmbito das universidades federais e escolas técnicas que são vinculadas ao MEC. E qual foi daí o critério, então, que o legislador, suponho, tendo ouvido toda essa discussão, tendo lido as 283 páginas do Acordo Supremo, e aí vem outra, daria para a gente fazer uma aula só para discutir sobre isso, porque tem vários recados, né, que os ministros vão dando. O Gilmar Mendes, no voto dele, fala do ProUni. Não, o ProUni é muito... A gente vai discutir o ProUni depois, mas o ProUni é muito melhor do que isso aqui. Isso aqui não vai resolver. E aí vários ministros falam, não, acho que tem que ter um critério prevalente, tem que ser o social, não tem que ser o racial. E qual foi a opção do legislador? Foi por privilegiar o critério social. Ele estabeleceu, isso foi em 2012, então a gente agora, em agosto de 2016, chegou no período de 4 anos em que tinham que se atingir 50% das vagas oferecidas às universidades federais tem que ser por cota. Tá? Então começou com 12,5%, tinha que chegar até 50% em agosto desse ano. Então metade é para aluno de escola pública. Quem vai ser aluno de escola pública, daí diz a lei, vai ter que ter estudado os 3 anos do ensino médio em escola pública. E quem vai ser, para entrar no ensino técnico, que daí vai ser para ensino médio, tem que ter estudado os 9 anos do ensino fundamental em escola pública. Agora, desses 50% de vaga, metade você vai ter que separar também, além de ter estudado escola pública, por um critério de renda. Então, metade vai ser para quem tem a renda de até um salário mínimo e meio per capita na família, e a outra metade para quem tem mais do que isso. E dentro dessas metades, você vai ter que ter um percentual de cotas para negros, pardos e indígenas, de acordo com a população na região onde a universidade está inserida, aferida pelo IBGE. Então, assim, a conclusão que eu chego quando aconteceu isso foi, olha, bacana, várias questões que foram sendo discutidas foram enfrentadas e regulamentadas na elaboração da política pública, né? E se tentou estabelecer esse critério de proporcionalidade. Agora, eu tenho algumas críticas ainda à solução que o legislador encontrou. Por quê? A primeira delas é o seguinte: 50% das vagas? Se você está pensando que a ação afirmativa, que é dar visibilidade, que é dar reparação, mas você não pode destruir o que existe, o que está construído, você quer trazer o cara para a excelência daquele ambiente, não é isso? E aquele ambiente se criou essa excelência, inclusive por meio de um processo de seleção muito rigoroso. Tá, a cota, daí agora uma opinião, ela tem que se prestar a essas finalidades de visibilidade, e eu estou com vocês, eu acho que tem que ser tanto racial como social, por conta dessa diferença, por conta dessa inserção que é necessária, mas não é num percentual como esse. Isso aqui você não está querendo fazer uma ação afirmativa para dar visibilidade, para buscar um caminho de reparação, para, olha, vamos começar, por exemplo, com 10%, para ver qual vai ser o resultado, se a gente vê que o resultado é bom, a gente vai aumentando. Você está achando que você vai resolver o problema da má qualidade do ensino público do Brasil botando 50% das pessoas para dentro da faculdade, né? Quer dizer, ela tinha que ter uma proporcionalidade na medida. É uma medida exagerada. Isso é uma medida claramente exagerada e foi demagogia. Todo mundo foi dizendo, não, agora filho de escola pública vai entrar... Só um minutinho, Bruno, que eu já te dou a palavra já. Então, quer dizer, você estabelece esse valor, a lei diz lá que vai ter, depois de 10 anos, está sujeito à reavaliação, mas não estabelece como, só estabelece um comitê, né? Cria um grupo de trabalho. Tem lá um grupo de trabalho, vai ter 2 pessoas do Ministério da Educação, 2 da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial, 2 de não sei onde, mas ninguém diz qual vai ser o critério, como que você vai aferir, de que maneira que você vai avaliar isso. Só diz que ela vai estar sujeita à reavaliação daqui a 10 anos, pelo menos. Porque na discussão no Supremo, os ministros falavam isso. Não, a questão é assim, isso vai durar por um determinado tempo. E isso também me assustou. Que algumas pessoas acham que ela tem que durar o tempo em que for resolver o problema. Mas elas, entendeu? Não estão atacando a raiz do problema lá embaixo. Tem N outros fatores que contribuem para a desigualdade econômica, social que a gente tem no Brasil. Então você não vai ter, se você não estabeleceu a premissa, e esse que é o problema, você vai ler as 283 páginas, o que tem de latim lá sobre princípios, sobre efetividade de direito, sobre... É um monte. Agora, discussão sobre como vamos avaliar isso, esse balanço que você falou, eu li, tá nesse clipe que eu mandei, a Andifes fez uma discussão, até para tentar jogar isso aí na discussão da PEC 241, etc., mostrando que, olha, agora temos mais de 40% de alunos autodeclarados negros e pardos nas universidades federais. Legal. Esse é um critério. A pessoa se autodeclarar, se assumir, é uma das coisas que as pessoas querem que seja vista na política, né? Quer dizer, eu me reconheço como negro, como pardo, me coloco assim perante a sociedade, isso não é motivo de vergonha, e não me torna menor ou maior do que ninguém, né? É um objetivo da política, mas não é o principal,
Não é o principal. Então, quer dizer, eu não imagino que a solução, eu acho interessante para acompanhar a discussão, mas que ela talvez esteja enfrentando o problema da melhor maneira. Porque é isso, quer dizer, você tem que ter prazo. Aí você pega o Joaquim Barbosa, que é um tremendo estudioso do tema de ação afirmativa, tem obra sobre isso e tal, ele fala, tem que ter plano, tem que ter um prazo, tem que ter critério de avaliação. Não é que o prazo vai ser enquanto persistir, né? Porque um dos receios que se tem é que se você começa a estabelecer a cota, daqui a pouco você fez a diferenciação ao contrário, né? Você está estimulando outras pessoas e está daí estimulando outras pessoas. Então, esse percentual que ficou é o das leis federais. Só que aí, gente, eu tenho outras perguntas para vocês. Porque é o seguinte, para as universidades federais, o ITA não tem cota. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma das maiores e melhores instituições de ensino no Brasil, que é uma universidade federal, não tem cota. O IME não tem cota, o Instituto Militar de Educação. Por quê? Porque essa lei só vincula as entidades de ensino superior que estão ligadas ao Ministério da Educação. O ITA, como ele está ligado à Aeronáutica, e o IME ao Exército, ele não é obrigado a seguir cota. E aí? Que igualdade é essa? Então, sim, não, a lei estabelece isso, ela diz, a aeronáutica não aceita, ela está vinculada à aeronáutica e a outro critério. Só que eu estou dizendo o seguinte, o dinheiro que financia isso aí sai do mesmo bolso. É do nosso bolso. Então, como é que você tem uma ação afirmativa, você vai dizer que você tem uma política pública de cotas hoje que não é pública, ela não pega todas as instituições que se financiam com os mesmos recursos. Entendeu? Essa para mim é a tremenda questão. Então você vai ter inclusão só nas entidades do MEC e não vai ter nas entidades, no ITA, por exemplo. É isso. O ITA tem feito uma série de ações lá de São José, da minha cidade. Ele tem feito uma série de ações inclusivas, principalmente, por exemplo, com mulher, porque você já conseguir mulher para entrar no ITA já era difícil, tem a questão da acomodação. Então eles fazem uma série de ações dentro da universidade. Mas o que eu estou querendo discutir é o seguinte, então todo mundo vai dormir tranquilo agora? Não, então tá bom, então é isso, é cota, legal, tem a lei, ela estabeleceu, não, fez um critério misto, racial, social, etc. Mas está respeitando a igualdade mesmo? Vai dar chance igual para todo mundo mesmo? Está estimulando o que você quer promover? Ou está promovendo a igualdade realmente para todo mundo que quer estudar em instituição de ensino superior federal? Ô, Guilherme, nas suas pesquisas, você chegou a estender isso para outros países? Não, eu não fiz estudo de direito comparado. Só um pouquinho dos Estados Unidos, de como começou, como era. O que aqui, que eu acho, são essas perguntas que eu tinha feito só para a gente falar de cotas aqui. Um outro caminho que as pessoas daí falam pouco, e aí é o que as universidades aqui de São Paulo têm feito, e me parece um caminho melhor, é o caminho do bônus. Quer dizer, você não vai reservar vaga e vai segregar as pessoas no processo de escolha. Você vai dar uma pontuação a mais, eu prometo que é isso, eu já te passo, Bruno. Você vai dá daí um incentivo na nota. Então, se o cara é aluno de escola pública, ele ganha 10% na nota dele. Se ele for negro, ele ganha mais 10%. E tem um limite de, no máximo, 30% que ele pode adicionar de pontos na nota. Por quê? Porque daí você vai ter o cara tendo que ter um desempenho mínimo que você espera. E aí, gente, também vamos falar a verdade, né? Tem gente que não passa no vestibular por 1 ponto, 2 pontos. Não é que você está falando de gente que a pessoa não estava preparada para entrar na universidade, né? Fora todas as outras discussões que você também falou que tem isso. Tá, faz a cota, mas depois o cara daí não tem condição de se bancar, tem que sair do interior do estado para morar numa capital, que é onde tem a Universidade Federal, como é que ele se sustenta, enfim. Deixa eu passar a palavra à Bruna, senão vão dizer que eu estou... Acho que até tem uma relação com esse último ponto. Uma questão que eu acho bem problemática nas cotas é o fato de parte das cotas, ou até mesmo o sistema de pontuação, está vinculado ao fato da pessoa ter estudado em escola pública. Por quê? Porque existem escolas públicas muito boas. Né? Como a gente falou, Pedro II no Rio, é isso. Federal aqui em São Paulo. E quem estuda nessas escolas são pessoas que têm condições, geralmente, porque tem um vestibulinho. Né? E acaba que o exemplo da USP, né, que eu conheço melhor, quem acaba se beneficiando desse bônus são essas pessoas que estudaram na federal, que não necessariamente precisam. Então, qual é o objetivo das cotas do bônus? Não é incluir pessoas que não teriam condições de acessar? Ou teriam maior dificuldade, né, de acessar? Por uma questão racial e social? Que critério é esse que se baseia em ter estudado em escola pública? É a presunção de que a escola pública é ruim, entendeu? E isso
errada. Então, é isso que eu digo, mas é uma presunção. A lei faz essa presunção e a crítica. Porque às vezes acaba levando a mais desigualdade. Exatamente. Essa que é a discussão. Quer dizer, se tinha ela, né, na concepção teórica geral, qual é o modelo que a gente está construindo? A gente está, no fim, essa que é a minha pergunta para vocês. Estamos promovendo a igualdade ou não fazendo isso? Diga. E acho que o primeiro ponto é que, assim, o que ela trouxe é que são exceções, as escolas públicas de qualidade. Não dá pra gente pautar isso. Mas nessa exceção que se beneficia. Mas é que aí você tem que pautar pelo geral. Eles costumam fazer uma pergunta na Sanfran. Quem aqui estudou escola pública? Aí vai lá, né? Uma galera. E quem foi na federal? Quase todo mundo. Na minha sala, por exemplo, no Sanfran, de 8 que são de escola pública, eu incluso, eu fiz ETEC, os outros 7 fizeram ETEC, meu único amigo que fez escola pública normal mesmo, estadual. Aí eu concordo com a Bruna, acho que poderia ter uma diferenciação nesse ponto. ETECs ou escolas públicas que têm um processo seletivo prévio podem ter um bônus menor. Ou só de impacto social. Só de impacto. Então, mas aí que tá. Hoje, no modelo federal, é assim. Você vai ter metade, aí, que é a escola pública. E dentro dessa metade, você vai tentar privilegiar algumas pessoas assumindo o seguinte: se a renda da família é baixa, mesmo que ele esteja crescendo na vida estudando uma escola boa, vai ser mais difícil para ele chegar lá no topo, né? Acho que, vamos dizer assim, essa que é a projeção. TESP, que é a escola técnica mais concluída. Na minha época é TESP, agora tem um nome de TEC, é diferente. Quem estuda comigo na minha sala da ETESP era só gente que tinha vindo de escola particular. Era uma prova de 55 questões, você tinha que acertar 49 para entrar na ETESP. E todos os meus amigos da ETESP fizeram faculdade. Os que não fizeram com ProUni, fizeram com faculdade pública. Sanfran, todos eles. Então, Sanfran, Poli, todo mundo em cursos de elite em São Paulo. Porque a gente já tinha feito uma seleção anterior. E também tinha a ver com a renda. Também tinha a ver com... Mas deixa eu só deixar ela falar, gente. Só deixa, por favor. O problema também é que, concordando com eles também, é a questão racial. Mesmo com esse programa, é uma vergonha o perfil dos pianos. São só pessoas brancas. A minha turma quase não tem negros, assim. Então, é bem complicado essa questão da bonificação. Por isso que eu acho que deve sim haver cotas... Entendi, porque você acha, quer dizer, que a bonificação daí não resolve por conta da questão da visibilidade, quer dizer, você precisaria ter, que no começo era isso, era você imaginar assim, você separava, sendo que quando tinha, em algumas federais era assim, vai ter um percentual, começava abaixo, então 20%, 30%, e sendo que desse percentual você vai ter que ter necessariamente 2 pelo menos vão ter que ser índios, ou 2 pelo menos vão ter que ser negros, entendeu? Não quero saber, vai ter que ter para justamente fazer essa questão da visibilidade que a gente está falando, né? Mas o que eu deixei essas questões aqui para vocês, e acho que a gente não vai ter muito tempo para debater elas, que eu quero rapidinho falar sobre medicamento. Acho que ainda tem medicamento só, mas a gente não vai nem conseguir passar tudo. Mas é só porque o debate está aberto, gente. Esse é um debate que não acabou. Esta é uma política pública que existe de diversas maneiras, entendeu? Você não tem uma política pública de cotas ou de superação de desigualdades oriundas do ensino, coloque como quiser, né? A gente tem várias, uma em nível federal, que eu estou colocando aí, que tem alguns lados bons e tem outros lados ruins, né? E vários ruins, mas o que eu acho que é principal que está ficando errado no debate é isso. A cota era para ser também a exceção, e estão querendo transformar na regra. Entendeu? E eu fico feliz de ouvir o relato da Rejane, o relato de vocês todos que estudaram, de gente que estudou no ProUni, porque isso dá humanidade para o debate. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Você tem que fazer um debate técnico e a gente precisa, e fica aí um desafio para todos vocês depois, quando forem fazer mestrado, tal, se quiserem, estou plantando uma semente aqui, de continuar esse debate, essas pesquisas, para a gente tentar estabelecer um modelo melhor. Porque o modelo do jeito que está tem resultados excelentes, isso eu não tenho dúvida, de visibilidade, alcançou vários resultados desses, de mudar o perfil dos alunos, mas eu não sei se a gente está fazendo a coisa certa, ou do jeito certo, e se as pessoas têm noção de onde a gente quer chegar, para falar assim, olha, chegamos onde a gente queria, né? Pensando que o que foi o começo da nossa aula hoje. Direito de desenvolvimento como estabelecer um ponto de partida e um ponto de chegada para a discussão, e aí a gente vai construindo esse caminho durante essa caminhada. Tá?
Mas essas questões, essa questão me incomoda profundamente. Quer dizer, você ter instituições de ensino federal que tem uma regra e outras que tem outra regra. Se você está querendo dizer que você quer igualar todo mundo num critério de acesso, né? É uma questão que eu acho bastante complicada. Bom, fornecimento de medicamentos. Eu vou fazer o contrário, eu não vou ficar aqui me alongando, explicando. O que eu quero ver se aconteceu, que era o que eu imaginei que poderia acontecer, foi o seguinte: quem leu os artigos do Barroso e da Helena? Então eu dei um artigo do Luiz Roberto Barroso e outro de uma juíza. Né? Quem leu? Levanta a mão. Lembrando que isso aqui vale uma bolsa, hein, gente? Tem bolsa no final, hein? Tá. Quem se identificou mais com o artigo do Barroso? Achou que ele faz mais sentido? Tá. E quem gostou mais do da Helena? Os dois promotores. Os defensoras versus promotores. Você vê que tem talvez um gene, né? Tem um gene. Porque assim, eu vou dar a minha opinião. E vocês talvez vão ter que refletir com ela depois, que já são 10-1, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você gostou mais do da Helena? O que você achou? O que ele te tocou mais? Então, primeiro porque ela começou... Primeiro assim, porque eu me identifiquei mais, porque eu já trabalhei na Defensoria Pública e eu vi mais ou menos como que funciona, porque eu trabalhei na execução, na vara de fazenda. Então lá a gente obtinha os medicamentos e a forma de judicialização para você obter isso sem uma análise prévia de quão impactante aquela decisão ou aquele julgamento ou a obtenção daquele remédio vai ter é muito arriscado, tem sido feita de uma forma muito leviana. Então eu acredito que assim, antes da gente analisar isso, a judicialização da forma como você vai obter os medicamentos tem que ser mais concretas, assim, tem que ser muito mais pautado em resultado, impacto, do que simplesmente vamos distribuir medicamento para todo mundo. Entendi, mas você achou que ela propõe isso? Pela minha visão... Na sua leitura foi isso? Foi isso que eu pude trazer pelo texto dela. Tá. E Bruna, por que você achou o texto? O que o texto do Barroso te tocou mais? Eu achei ele bem razoável, acho que é essa a palavra. Não, ele estava sendo bem procurador de Estado. Né? Boa, Thiago. Tem só falando. É isso que eu... O Thiago pegou um dos detalhes que eu queria. Inovação, Ele tentou reduzir a intervenção do judiciário, né? Porque ele fala que quais são os critérios que ele gostaria que fossem utilizados, né? Só poderia conceder remédio para uma pessoa que entrasse individualmente no judiciário se aquele remédio estivesse na lista. Na listas que já foram preparadas. Que seria fazer o óbvio, né? Quer dizer, o Estado está dizendo que o cara tem direito e está negando esse direito. Está na lista, está lá, ele simplesmente não está dando, o sujeito precisa receber. Mas, ao mesmo tempo, ele não está impedindo de ter acesso ao judiciário caso exista algum remédio que não esteja na lista. Ele considera que seria interessante que essas ações fossem coletivas, porque não é do interesse de só uma pessoa, é do interesse de várias pessoas, e também será mais fácil de avaliar quais seriam os impactos né, da concessão daquele medicamento. Eu achei muito razoável. Eu acho que ele consegue respeitar melhor a separação de poderes, a harmonia entre os poderes. Porque vocês não... Porque assim, a leitura que eu tenho, assim, será que não foi... vocês não ficaram um pouco com uma impressão assim, que tem um que foi mais pragmático, e era um procurador do Estado do Rio de Janeiro, a lei de constitucionalista, que lidava com o problema diariamente e via essa questão, né? E vocês não sentiram um certo voluntarismo maior no outro artigo? Porque a impressão que eu tenho é essa, quer dizer, um artigo, se você pegar, é perfeito do ponto de vista da dogmática, da teoria constitucional, cita a reserva do possível, limite do direito e tal. Mas como que ele ataca o problema? Ele não ataca o problema. A impressão que eu tenho, essa é a leitura que eu tenho, e depois convido vocês a refazer essa leitura. O artigo do Barroso é pragmático. Ele traz a doutrina sobre o tema, mas ele procura encaminhar uma solução. Ele chega e apresenta e fala assim, olha, então vamos fazer assim, assado, o que a gente tem que colocar é isso, então os critérios são esses, discute até aspectos processuais da legitimidade passiva, como a gente falou. O da Helena é excelente, né? Ela é juíza, é a pessoa que é pesquisadora da área, referência e tal, mas a ideia foi mostrar para vocês o seguinte, olha, mas ela só cita princípios, artigos, não sei o quê, não tem um concreto. Como é que eu resolvo o caso concreto? Os princípios eu já sei. A reserva do possível eu já sei. O custo do direito eu já sei. Eu quero saber como é que eu vou resolver as demandas que estão vindo aí. Como é que eu vou tentar padronizar a forma que eu vou decidir. Entendeu? E isso é que eu acho interessante do artigo do Barroso. Ele faz um esforço para tentar padronizar a discussão. Né?
O outro artigo é fantástico, e eu recomendei eles para você, porque é isso, ele dá toda a referência para vocês de quem fala de teoria do custo dos direitos, da reserva do possível, do que é ativismo judicial. Só que ele é isso, para mim ele é uma declaração de princípios. O judiciário tem que intervir nesse debate, ponto. Essa que é a conclusão do artigo da Helena. O Luiz Roberto fala assim, eu tenho que intervir e eu acho que a intervenção tem que ser assim. Entendeu? E isso é uma questão porque, enfim, a gente está completamente estourado de tempo. Para a próxima edição vai ter que ser uma aula para cada um. Eu achei que ia dar, mas não deu. Porque assim, eu trouxe só o artigo, os artigos da Constituição, porque uma outra preocupação que eu tenho, gente, assim, e mostrei aqui para vocês, né, a portaria que está lá, isso aqui tudo está no artigo do Barroso, né, que mostra que você tem, então, a Constituição, que prevê lá que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença, etc, etc, né, como ela vai ter que ser. Então, tem lá, a Constituição claramente diz, o Estado tem que atuar na saúde, tem que atuar na prevenção, tem que atuar ativamente, positivamente. Ok. Aí a gente tem a Lei 80 de 90, que é a lei que regulamenta o SUS. Então, hoje tem toda uma construção. Existem duas listas, né? A lista dos medicamentos essenciais e a lista dos medicamentos excepcionais. Quer dizer, os essenciais são aqueles para necessidades básicas, tratamento de colesterol, doença renal crônica, uma série de doenças que atingem a população indistintamente. E os excepcionais, que são aqueles caríssimos, de doenças muito raras ou de tratamentos muito caros, né? Então, você tem um órgão que cuida disso. Tem hoje um órgão que mudou de nome, que chama Conitec, no Ministério da Saúde, né? Essa política de lista é uma política mundial. A Organização Mundial de Saúde faz isso desde 1977, mas cada país também tem a sua lista de acordo com as suas próprias necessidades, tá? E ela é super, né, complexa, detalhada. Quer dizer, esse é um caso que eu acho que é uma tremenda política pública, que tem um esforço de construção não só cronológico, porque já tem muito tempo que isso está acontecendo, mas com vários atores, né? Tem município, tem Estado, tem União, tem sociedade civil que tem que participar dessa discussão. Então, é uma tremenda uma política pública. E mesmo assim, é judicializada. Né? Ainda é o judiciário que está interferindo, ainda é ele que tem palavra com relação a isso, seja porque ele tem que garantir o óbvio, tipo, está na lista e o sujeito não está recebendo, seja como você fica toda hora tendo pedido de medicamento novo, tratamento alternativo, de que maneira que você vai avaliar essas questões. Aqui eu tinha colocado daí, então, os critérios que o Luiz Roberto Barroso colocou, e vou destacar para vocês só que o Supremo agora já tem uma série de decisões do Supremo dizendo isso. Olha, se está na lista e está se negando a entregar, tem que entregar. Isso já tem discussão, tem um monte de acordos e tal. Só que a discussão ainda voltou. E agora o Barroso está lá como ministro, né? E está lá pontificando o que ele acredita, o que ele já racionalizou, a maneira que ele escreveu. Ele já deu voto nesse julgamento. Estão julgando 2 recursos extraordinários. Um agora é para um paciente que está pedindo um fornecimento de remédio de alto custo que não estava disponível na lista do SUS, que essa é uma discussão. Qual vai ser o critério que você vai adotar para quando não está fora da lista? Porque, gente, é decisão dramática. O cara chega com uma ordem falando assim, se eu não der esse remédio, meu paciente vai morrer. Entendeu? Teve um caso que não era nem de morte, mas que era ainda mais dilacerante, assim, principalmente para quem tem filho, que foi uma criança que tinha problema de convulsão e estava querendo usar um remédio com base no canabidiol, que é um dos princípios ativos da maconha. E esse remédio não é dado, não estava na lista da ANS. E para aquele menino, se ele tomava o remédio, porque a mãe dele tinha conseguido trazer dos Estados Unidos uma vez, ele não tinha crise convulsiva. E ela entrou com uma ação para pedir esse medicamento no Estado. E vai ficar essa discussão. Olha, eu estou provando, o menino, se ele toma um negócio, ele fica melhor. Né? E em outros países do mundo, você já tem autorização para a utilização desse medicamento. Aqui não vem no Brasil, o processo demora, a revisão da lista é anual, meu filho está aqui tendo convulsão, vai morrer, vai cair, como é que você faz? Né? Então, esse caso faz isso. Esse caso vai acabar se resolvendo de uma outra maneira, porque o que aconteceu? Esse remédio aqui já foi incluído na lista do SUS. Né? Porque também tem isso, né? O processo começou na primeira instância até chegar no Supremo. Então eles agora estão lá falando porque eles adoram falar, vão discutir, vão colocar, mas a questão já se resolveu, né? O recurso vai perder o objeto, mas como ele teve repercussão geral reconhecida, vai ter que ser apreciado e de lá vai sair uma diretriz. Exatamente, para já sair de diretriz. E o outro, que é o RE 657718, de medicamentos não registrados na Anvisa, que tem eles, como esse do exemplo do canabidiol que eu falei. Né? E agora está lá. Só que, gente, acompanhem essa discussão, tá? É interessante, leiam,
Porque vocês vão ver essa construção que a gente fica falando aqui. Vocês não vão ver o resultado prático. E porque tá assim, o Barroso foi lá e colocou as teses dele. E já tem uma sugestão para tese da repercussão geral que chama. Porque daí é isso. Esse julgamento ele vai ter uma tese, que é um enunciado que você faz, dizendo, então, o fornecimento de medicamento fora de lista da Anvisa ou do SUS, né, vai ter que ser feito com comprovação por 3 médicos. Eles vão formular um raciocínio que vai ter que começar a ser aplicado para todos os casos semelhantes. E já está assim, o Barroso já fez um com a linha dele, com essa linha que ele já desenvolveu e vem desenvolvendo ao longo do tempo, e o Fachin já está propondo outra. Né? E aí você vai fazer, quer dizer, eles vão ficar discutindo lá, e aí, meus caros e minhas caras, né, não é o Supremo legislando? Então a gente rodou aqui, estamos há 3 horas falando. Quem está fazendo a política pública no fim? Exatamente. Quem está fazendo a política pública no fim? Se ele vai fazer uma tese com repercussão geral, os ministros estão discutindo qual que tem que ser o enunciado da tese, porque ninguém fez lá. Quem vai fazer? Pô, aquela discussão Alguém tem que inicial. fazer. Vocês estão preocupados com o controle de política pública? O judiciário está formulando política pública, com certeza. Principalmente, né? O primeiro foi a decisão do STF, naquele mesmo ano, né? Isso, no mesmo ano. Essa que é a questão, quer dizer, isso está acontecendo. E desenho bem feito, então, para o juiz de primeiro grau saber o que tem que fazer, então. Melhor admitir, como que é que fala agora? Aceita que dói menos? Só que agora, e tem mais, isso a gente está falando do Supremo, que é a Suprema Corte, etc e tal, que eu estou dizendo. Mas agora eu deixei uma notícia que eu consegui botar aqui para vocês. Porque daí o Supremo está fazendo isso lá em cima, mas a gente tem os processos de primeira instância. A mãe com o filho que está tendo convulsão precisa dessa decisão agora, ela não vai esperar a decisão do Supremo. E aí saiu uma decisão interessante que foi noticiada na imprensa outro dia, que é mais do que fazer política pública, ele está fazendo alocação de recursos, que foi uma decisão judicial de primeira instância, porque qual é uma das discussões que você tem? Você não pode... qual é uma das grandes injustiças que você comete quando você tem a questão do fornecimento de medicamento por mediação judicial? Porque tem as pessoas que estão lá esperando a política ser feita. E aquelas que têm acesso a um advogado, e é um bom advogado, que não é qualquer advogado que consegue uma liminar dessa, vão lá, usam, você acaba tendo um rompimento da isonomia, porque o cara que usou a via judicial está sendo privilegiado em detrimento daquela política que você está fazendo para todo mundo. Isso é uma questão grave, séria, principalmente no aspecto do fornecimento de medicamento. E aí você diz o seguinte, eu mandei para vocês uma matéria que fala que hoje já está em 7 bilhões o custo do Ministério da Saúde com liminares que eles têm que fazer. Conta a história lá da fraude que foi apurada aqui em São Paulo, que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo descobriu, de gente, e por isso que eu te falei, Luiz, aquela hora assim, será que as pessoas só vão para o judiciário quando dá errado? De gente que usou, tem um laboratório médico que começou a usar pacientes como cobaia de um tratamento que custava R$1.000 a dose, fez com que um grupo de pacientes entrasse na justiça para conseguir esse tratamento para um laboratório. Então, quer dizer, é aquilo que eu falo, usando o judiciário para validar uma tese, para validar o teste do medicamento, para tentar conseguir essa distribuição de uma outra maneira, até para ganhar dinheiro mesmo, né? Que nem loteria. Vamos lá ver e tenta fazer para ganhar dinheiro. E aí esse juiz aqui, ele tem também esse remédio, que tem esse nome aqui, que eu não vou nem ler, porque parece até palavrão, né? Que vocês estão lendo aqui. Ele determinou, para fugir dessa discussão, para dizer, olha, eu não estou tirando de Francisco para dar para o Chico, ele determinou que o custeio desse remédio ia ter que ser feito tirando verba que estava destinada à publicidade oficial do município. Então ele chegou e falou assim, olha, vai ter, vai dar, e eu estou dizendo de onde você vai tirar. Você vai tirar de lá e não de cá. Você não vai tirar da saúde, não vai mexer com a saúde. Publicidade oficial você está gastando demais. Você não vai fazer. Mas não é coerente? Sim, o partido da é justicialista, né? Assim, vocês gastam... Ele está fazendo tudo, então que ele tinha também alocação. Não, tem essa, do ponto de vista daquela discussão que a gente estava tendo, de que, olha, você precisa olhar o todo quando você vai tomar a decisão, ele está fazendo. Essa decisão ele olhou tudo. Só que agora acontece o seguinte, e se para fazer isso ele reduzir, por exemplo, publicidade de campanha contra a dengue? Publicidade oficial também é isso, não é só a autopromoção do governo, que é esculhambado no Brasil, a gente sabe que tem gasto que fazem absurdo com isso, para autopromoção, tudo bem. Mas será que é por aí? O que eu estou dizendo é isso. A gente está lá na pirâmide do sistema e na base do sistema enfrentando esse debate.
De que maneira você vai colocar o judiciário dentro dessa discussão? Qual é o papel que ele vai ter na mesa? Quais as cartas que ele vai colocar? E de que maneira que ele vai tomar essas decisões? Porque o ativismo está aí, gente. Vai acontecer. Isso, né? Não tem como, porque os problemas estão aí e ninguém quer isso, o cara vai sentar lá. Alguém está dizendo que a pessoa vai morrer se ele não tomar aquele remédio. Para o juiz é muito mais fácil dar liminar e quem não concorda, recorra. Entendeu? Para quem não concorda, recorra. Só que às vezes isso não é tão responsável, né? Esse que é o problema. O juiz é também um agente público político que tem que ter... não estou dizendo que é irresponsável quem dá medicamento, não é isso. Mas ele tem que ser consequencialista com relação a todas os impactos, né? As consequências, o resultado que essa ação ou omissão que ele tomar vai ter. Tá? Pessoal, desculpa ter que passar rapidinho aqui essa parte dos medicamentos, mas eu também não quero estender demais, já é 1 hora, para vocês terem 1 hora para almoçar. Eu queria agradecer a atenção de vocês aí e vou estar à disposição. Semana que vem a gente vai estar junto, hoje à tarde vamos estar junto ainda, para qualquer outra dúvida e qualquer outra coisa que vocês queiram falar sobre isso. Obrigado, viu?